Amanhã me vestirão com cinzas à alba, me encherão a boca de flores. Aprenderei a dormir na memória de um muro, na respiração de um animal que sonha. O poema que acabei de ler é intitulado Sombra dos Dias por Vir, da poeta argentina Alejandra Pizarnik. E é nesse tom, é nessa atmosfera de sombra, de cinzas e de uma certa morbidez que se situa o livro do qual eu vou falar hoje. Alejandra Pizarnik nasceu na região metropolitana de Buenos Aires, no ano de 1936. Era filha de imigrantes russos, por isso esse sobrenome, e na sua carreira, durante o seu trabalho, manteve contato com poetas notáveis como Otávio Paz e Júlio Cortázar. O livro do qual eu vou falar hoje é este, Os Trabalhos e as Noites. Esse nome é uma espécie de trocadilho, de inversão da obra clássica de Hesíodo, intitulada Os Trabalhos e os Dias, que fazia uma referência à mitologia grega, foi um historiador da mitologia grega. Ali, naquela obra de toda luminosidade, aparecia um aspecto que é contrário ao que a gente tem aqui no livro de Pizarnik. Primeiro porque dentro desse livro nós temos um aspecto de poeta que trabalha durante a noite. Os trabalhos poéticos são realizados durante a noite. Então todos esses aspectos que apontam para uma noturnidade, para uma soturnidade, para sombras e para obscuridade ficam muito evidentes nessa obra. O livro foi publicado no ano de 1965, é dividido em duas partes e apresenta poemas muito curtos, porém muito densos. Ao mesmo tempo que a leitura dos textos se faz muito rápida, ela também se faz muito complexa, no sentido mesmo de apontar para um certo hermetismo, o aspecto denotativo da linguagem, né? A linguagem mais referencial, a função mais referencial da linguagem não é tão explorada aqui. Há sempre uma outra face em torno das palavras, por debaixo ou por trás das palavras, e é por isso que eu faço mesmo questão de apresentar esse livro hoje. Primeiro por se tratar de autoria feminina, o que tem sido um objeto de grande interesse e de estudo meu, mas também por ser no século XX uma espécie de poeta maldita. Poeta maldita foi um termo que foi utilizado para alcunhar poetas do final do século XIX, poetas que tinham tendências decadentistas, que sempre apontavam para uma morbidez, ou para uma sombra, ou para o aspecto mais obscuro da alma e da natureza humana. Alguns, inclusive, até exploravam temas ou utilizavam palavras um pouco mais agressivos ou um pouco mais baixos. Não é o caso da Alejandra Pizarnik, porque, embora ela não apele para uma linguagem muito popular, né, há até um certo traço de norma padrão, de norma culta aqui na utilização da língua, ela não rebusca demais. A dificuldade que a sua poesia vai oferecer diz respeito mesmo ao silêncio que aparece no que é dito. Então, o que diz parece ser mais silencioso do que dizer alguma coisa. Outro aspecto importante da poesia da Alejandra Pizarnik é a negatividade. E a negatividade no seu duplo sentido, tanto no uso do advérbio não, sempre no uso de palavras que remetem à negação, como também a escolha temática, né, de apontar para a morte, para o esquecimento, para as lembranças, mas sempre de uma maneira um pouco mais pesarosa, né? Não é bem a lembrança, a memória num sentido mesmo de recuperar um tempo perdido, mas é a memória e a lembrança num sentido mais dorido, ou no sentido mesmo de cindir, de fraturar o sujeito. O sujeito lírico, o eu lírico da poesia de Alejandra Pizarnik é um sujeito realmente separado do mundo e separado de si mesmo. Ele não consegue encontrar a si mesmo. E isso fica evidente nos seus poemas. Trazem mesmo uma carga de negatividade muito, muito profunda. Além da morte, da lembrança, o esquecimento e o silêncio também são temas importantes que vão figurar nessa poesia. O silêncio, enquanto não dito ou enquanto a insuficiência da linguagem para dizer o que está dentro do sujeito, e o esquecimento quando se refere à ausência de algo ou de alguém. No que diz respeito à ausência de alguém, essa ausência se torna tão concreta e tão consistente dentro da poesia que ela se presentifica. É uma ausência que se transforma em presença. Eu leio como exemplo o poema Encontro. Alguém entra no silêncio e me abandona. Agora a solidão não está a sós. Tu falas como a noite, te anuncias como a sede.
Poema curto, de apenas 4 versos, tão voltado para o silêncio, para a dificuldade de se dizer algo, mas também diz tanta coisa. Que encontro é esse, né? Que encontro é esse que surge a partir mesmo da solidão, desse sujeito que está deslocado de si mesmo, desse sujeito fragmentado, né? Desse eu que é cindido, que é deslocado de si mesmo. Dentro da poesia da Pizarnik aparecem as personas. Persona é uma palavra latina que significa máscara. As máscaras poéticas, elas se popularizam, elas ficam mais usadas no final do século XIX com a poesia do francês Baudelaire, que vai figurar vai aparecer, né, vai se manifestar na sua poesia a partir da figura do dandy, do voyeur, do flâneur, é aquele que contempla as cidades e extrai alguma coisa a partir da máscara que ele está usando, ou ele tem o interesse de fazer um trabalho intelectual, ou de simplesmente observar gratuitamente, ou de ter ideias e inspiração para sua poesia, ou de obter prazer com esse olhar curioso. No caso da Pizarnik, ela tem algumas mais personas, algumas mais máscaras. A viajante, por exemplo, que como é fragmentada, ela realmente não vai ficar fixa num lugar apenas. Ou então, às vezes, ela vai figurar como a princesa na mais alta torre, ou então a pequena, a jovem pequena, a moça pequena que é esquecida, ou a pequena morta, ou a silenciosa no deserto. Sempre figuras de muita solidão, figuras que remetem para um abandono e figuras que também remetem, apontam para esse estar perdido no mundo, né? Dificuldade de olhar para si mesmo, de encontrar respostas e encontrar no mundo soluções e respostas. É realmente uma poesia que traz esse sentimento de inquietude, há uma espécie de inquietude. Uma das personas mais importantes da poesia da Pizarnik é a Alice, principalmente nesse livro. A Alice de Alice no País das Maravilhas, jovem, solitária, indefesa, que está sujeita a novidades, que não sabe se são hostis ou que se são amigáveis. A vida continua dessa forma. Mas os temas mais recorrentes na poesia, nesse livro especificamente da Pizarnik, são a morte e o amor. Claro que eles não vão aparecer de forma idealizada, principalmente o amor, ele não é idealizado, na verdade parece que a terminação, a última sílaba de amor oferece a primeira sílaba da palavra morte, então as duas coisas andam juntas. E para finalizar, né, esse comentário, essa apresentação dessa poeta que eu recomendo a leitura, eu vou ler um poema justamente que vai trazer esses dois temas juntos, de uma maneira hermética, de uma maneira complexa, densa, o poema breve, curto, mas que traz ali aberturas para reflexões. E o título do poema é O Esquecimento. Na outra borda da noite, o amor é possível. Leva-me, leva-me entre as doces substâncias que morrem a cada dia em tua memória. Bem, essa foi uma apresentação que eu fiz da poeta Pizarnik, minha indicação de leitura. Como são poemas muito curtos, não vou ficar lendo vários, não vou ficar comentando muito, eu vou deixar que cada leitor tenha sua experiência com esses textos que não se entregam facilmente. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, né? Deixe registrado nos comentários o que você achou, qual foi o maior desafio para ler essa poesia, o que foi que mais te instigou. Inscreva-se no canal e ative os sininhos para receber os próximos vídeos que eu farei a seguir. Eu fico por aqui, até a próxima.